Olá, meu nome é Thiago Feijó, eu sou médico e corretor de seguros. Eu estou aqui para te apresentar em 15 minutos tudo o que você tem que saber sobre seguro de responsabilidade civil médica. Seguro de responsabilidade civil médica ou seguro profissional médico é a mesma coisa, é um seguro no qual o médico contrata uma seguradora para transferir os seus riscos, os riscos da profissão. Ele vai pagar um valor, a gente chama isso de prêmio, e vai estipular também um limite de cobertura, que é o valor máximo no qual a seguradora vai participar na questão ali de um sinistro, do que está sendo coberto na pólice. Todo bom seguro de responsabilidade civil médica ele precisa ter duas características principais, né? A primeira delas, cobrir todos os riscos que o médico está sendo exposto. Então, não pode deixar uma pessoa jurídica de fora, não pode deixar um procedimento que o médico faça não coberto na pólice, uma cirurgia, algo estético, enfim, né? Tem que ser explorado e tem que, pelo corretor, na hora ali da análise do risco, todos os procedimentos, todos os riscos que o médico está sendo exposto. Senão, alguma coisa fica de fora, um sinistro pode ser negado lá na frente por uma falta de uma análise de risco criteriosa. E número 2, tem que ter um limite de cobertura adequado. Então, quando a gente vai fazer ali a pólice, a gente estipula um limite máximo de cobertura. Esse limite máximo de cobertura é estipulado pelo próprio médico e pelo corretor. E tem que estar adequado ao risco, né? Então, dependendo do que o médico faz, é um cirurgião, é um obstetra, é um cirurgião plástico, atende paciente particular, atende só paciente do SUS, convênio. Então, a gente tem que adequar isso, né? E isso a gente consegue ver pelo banco, né, de sinistros, o quanto mais ou menos os pacientes pedem para cada tipo de especialidade. Isso a gente já tem uma noção já clara, mais ou menos, né, do quanto é coberto para cada especialidade, para cada risco ali que o médico está sendo exposto. Adequar isso é fundamental. Então, lembrando, são essas duas questões: cobrir todos os riscos e ter um limite de cobertura adequado. Agora nós vamos falar dos principais riscos, né? O principal, sem dúvida, né, é o risco de um processo. Eu sempre lembro, né, meus colegas médicos, que assim, não precisa ter havido um erro para a gente ser processado. A gente pode ser processado independentemente do erro. E a gente vai ter que se defender da mesma forma. E o custo de defesa é grande. Portanto, só aqui já se justifica, né, o contratar um seguro. Então, a gente pode ser processado tanto na esfera administrativa, então no CRM, o paciente, o familiar, vai lá no CRM e abre ali um processo administrativo, né, contra o médico. Então, o médico vai ter que contratar um advogado para fazer sua defesa na parte administrativa. O paciente, o familiar, também pode processar a gente na esfera cível, que aqui envolve as quantias maiores de dinheiro em termos, né, de pedido, né? O paciente geralmente vai optar por uma ação de indenização de dano moral. Essa ação ele vai pedir 300, 500, 1 milhão, vai depender, cada caso é um caso, né, de indenização. E daí você, como médico, vai ter que se defender contratando um advogado, vai ter que se defender, às vezes ali contratando um assistente, né, técnico, no caso, né, um outro médico, um perito, alguém para te ajudar, auxiliar nesse processo. E também o médico pode ser exposto a um outro tipo de processo, que é o processo criminal. Às vezes, dependendo do que o paciente ou o familiar entendem, às vezes eles podem também processar por um crime, né? E daí são essas três esferas, e cada esfera dessa vai ter o seu custo, por exemplo, de honorário advocatício. Às vezes pode ser extremamente alto, dependendo, né, do pedido ali da indenização, e isso se junta ali, o montante dá uma quantidade grande. Outra coisa, né, a questão da indenização. A indenização, ela também abarca, né, na questão da apólice. Outro custo que também entra aqui é o custo de acordos judiciais. A maioria das seguradoras, as melhores pelo menos, vão cobrir também a questão de acordos. Então, às vezes não precisa o processo se desenrolar até o final. Às vezes, numa fase de acordo, já pode acabar o processo
tanto o acordo passivo, em que, né, a parte contrária vem oferecer, quanto também algumas seguradoras oferecem a possibilidade do acordo ativo, né? Então você chega e, com a anuência da seguradora, você vai propor um acordo. Isso também existe e também é abarcado pela seguradora, sempre com a anuência da seguradora. Outro risco ao qual ficamos expostos é a questão da imagem, né? Então, às vezes, um veículo de comunicação, um blog, um site, um jornal, uma rádio, pode porventura, às vezes, veicular algo, né, negativo com relação à imagem, e os custos para lidar com isso existem, né, coberturas em algumas seguradoras você pode contratar. Eu considero, né, uma baita vantagem, até porque a gente sabe que a nossa imagem representa boa parte, né, do nosso trabalho. Se a gente, né, fica com uma imagem negativa, dificilmente depois a gente vai conseguir continuar trabalhando no mesmo lugar onde a gente trabalhava, vai ser complicado. Outro risco importante que alguns médicos, né, acabam aí sendo expostos é o risco de chefe de equipe, de responsável técnico. Então, às vezes tem uma clínica, um chefe de equipe, né, de um centro de residência, alguma coisa assim. Às vezes, né, alguém comete algum erro e você acaba daí entrando, né, no processo como responsável técnico, como diretor clínico, e isso é um risco também que a gente precisa abarcar na apólice se eventualmente você for exposto. É importante lembrar disso. Por último, outro risco também é o de pessoa jurídica. Eu já falei alguma coisinha lá no começo. Então, é bastante comum a gente, né, receber, né, por pessoa jurídica, abrir uma pessoa jurídica só para receber ou para emitir nota, enfim. E essa pessoa jurídica, por ela estar lá na nota, por ela constar, às vezes, alguma questão no atendimento, muitas vezes o paciente acaba rolando junto no processo. O que acontece é que às vezes o médico acaba só fazendo o seguro da sua parte da pessoa física e acaba esquecendo que num processo essa parte da pessoa jurídica também tem que estar abarcada, porque senão ela vai ter que responder, e daí você vai ter que contratar um advogado por fora só para defender essa parte da pessoa jurídica. Então, para quem tem pessoa jurídica, precisa contratar o seguro também. Nós temos uma grande diferença de seguradora, de produtos entre as seguradoras, né? Nós temos 12 seguradoras que fazem seguro de responsabilidade civil médica no Brasil. 12. E os produtos são diferentes, não só em termos de cobertura, como também eles divergem em cada item da cobertura, por assim dizer. Por exemplo, o que eu quero, com exemplo, acho que vai ficar um pouco mais fácil vocês entenderem. Existem seguradoras que cobrem a pessoa jurídica, mas o médico tem que ser o único integrante da pessoa jurídica, não pode ter outros sócios. Tem umas que cobrem pessoa jurídica, mas os outros sócios têm que ser médicos também. Ou tem umas que cobrem pessoa jurídica, mas só quando a pessoa física e a pessoa jurídica estão sendo processadas ao mesmo tempo. Então, entender que o produto não é um produto homogêneo, né? Então eu não posso comparar o produto de uma seguradora A com uma seguradora B, olhar, não, o limite de garantia de uma é 300 mil, a outra é 300 mil, uma custa 1.000 e a outra custa 5 mil. Então eu vou pegar a de 1.000, porque às vezes o que essa de 1.000 ali cobre é muito pouco, fica um monte de coisa de fora, tem um monte de risco excluído, e às vezes a de 5 mil abarca, ou vice-versa. Coloquei aqui valores hipotéticos só para entender. Então é diferente, por exemplo, vamos pegar aí o seguro de carro. Se você pegar todas as cláusulas do seguro de carro e equiparar, muito provavelmente as coberturas vão ser as mesmas. Varia muito pouco de seguradora para seguradora. Então o produto ele é mais homogêneo. Aqui já, quando a gente fala de seguro de responsabilidade civil médica, o produto ele é bem heterogêneo. Então é importante olhar não só o valor do prêmio, mas olhar se todos os pormenores ali realmente, né, foram cobertos. E isso daí não tem como, se você não tiver ajuda ali de um corretor para te auxiliar, se você tiver confiança em um corretor para te auxiliar na hora da contratação. Isso daqui é fundamental. Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado também com as pegadinhas. Algumas seguradoras têm algumas exclusões
que eu acredito meio estranhas, vamos dizer assim, né? Tem seguradora grande que não cobre reclamação decorrente de infecção, tanto por vírus quanto por bactéria. Então é um risco, né, relativamente comum, eu acho que qualquer médico, mas tem seguradora que não cobre. Tem seguradora que não cobre dano estético, tem seguradora que não cobre dano moral puro. Então, são algumas questões que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui nesse vídeo, esse é um vídeo mais, né, resumido, mas são questões que a gente tem que ficar muito de olho na hora de contratar para o seguro ser bom, porque às vezes a gente fica olhando, igual eu falei, às vezes só para o valor ou acaba contratando qualquer uma lá e isso depois no final pode ser motivo para negar. Imagina você ter um sinistro negado porque, não, isso aqui foi uma reclamação decorrente de uma infecção e está escrito lá na cláusula que infecção a gente não cobre. A contratação do seguro, ela se dá por meio do corretor. Então, o médico procura o corretor faz uma análise criteriosa do risco, depois vai ver as melhores opções, né, de seguro para aquele médico em particular e apresenta a proposta. A proposta é renovada ano após ano e existe um bônus também na renovação, não é igual de carro, mas é um bom desconto, né? Não tem aquelas classes que eu digo, né, igual de carro, mas tem um bom desconto ali para o médico que está renovando ano após ano. Bom, obrigado para você que ficou até o final aqui do vídeo. Esse foi um panorama rápido, né, sobre o que é o seguro profissional médico, na visão de um médico e corretor ao mesmo tempo, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, algum comentário, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder de maneira mais breve possível. Se quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é drthiagofeijó. Lá você vai encontrar também mais detalhes, às vezes por algumas coisas específicas, né, por questões específicas sobre seguro e me conhecer também um pouco mais.